Amém? Vamos ler a Bíblia? Salmo, ou melhor, Isaías. Isaías é o texto que nós vamos expor, tanto hoje pela manhã como à noite. Isaías, capítulo 32, do verso 1 a 20. Eu estava vindo de São Paulo ontem, e ontem eu assisti um filme, estava um pouco cansado, não queria trabalhar. Normalmente eu aproveito a viagem de 3 horas para preparar estudos, preparar sermões, revisar material, mas ontem eu estava cansado, e aí eu disse, eu vou assistir um filme. E aí eu coloquei um filme para assistir no computador, chamado Vitória. É um filme com Fernanda Montenegro. E eu gostei demais do filme. Tem algumas coisas que, obviamente, a gente tem que filtrar. O cristão é aquele que ouve tudo, assiste tudo e retém o que é bom. Quando eu faço uma citação de uma obra de literatura, de um filme, não quer dizer que eu subscrevo tudo que está lá. Achei que de algumas coisas são interessantes. Uma delas veio a calhar com o tema que Deus tinha colocado no meu coração para trabalhar nesse domingo, agora pela manhã e à noite, naquela série de mensagens que eu comecei a pregar, chamado Mensagens de Natal antes do Natal, que é a relação desse Jesus que vem como uma criança para ser um rei que impõe a justiça, que garante a justiça e ao mesmo tempo é príncipe da paz. Possivelmente o grande dilema daquele filme, entre outros, é como uma senhora idosa, eu não vou fazer o spoiler completo, só um pedacinho, tá bom? Como é que aquela senhora idosa, que vive na ladeira da Misericórdia, uma das regiões conflagradas do Rio de Janeiro, enfrenta uma boca de fumo, que via traficantes cometendo as maiores atrocidades, como é que uma senhora completamente indefesa, sem nenhuma segurança, sem nenhuma certeza de que não seria assassinada por aqueles traficantes, consegue fazer algo que todo o aparato de segurança, que tudo aquilo que estava disponível e que é garantido o Estado para nós cidadãos não conseguia fazer. Em algum momento, algumas falas colocaram justiça e paz como contrastes, como valores que não conseguem caminhar juntos, que não convergem, mas divergem. Ou você luta pela justiça e perde a paz, ou você promove a paz e esquece a justiça. Era mais ou menos o dilema que estava ali. E talvez na cabeça de muitos que têm noções equivocadas sobre o que é justiça e o que é paz, o que é a luta pela justiça e o que é a promoção de paz, tem justamente produzido essa aparente incompatibilidade entre essas duas verdades. Verdades essas que cristalizam todo o anseio do ser humano. Quem de nós não quer justiça? Quem de nós não quer paz? Agora, que justiça? O que é isso? Que paz? O que é isso? Todos nós desejamos ambas. Como compatibilizá-las? Ao longo da história, a gente vai percebendo que todos os reis, reinos, utopias, ideologias, ora promovem justiça, mas não garantem paz, ora promovem paz, mas não garantem justiça. Teoricamente é muito simples dizer que justiça e paz podem caminhar juntos, mas na prática da história, isso não é tão simples de fazer. Na prática da história, é possível que em alguns momentos muitos comprometam a justiça para promover a paz ou vice-versa. Isaías capítulo 32, que nós vamos ler agora, ele mostra um recorte dessa profecia messiânica, porque Isaías é o grande profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo, profetiza coisas sobre o Messias, como se ele estivesse falando de mensagens do Natal, antes do Natal, e ele diz isso de maneira muito explícita nesse capítulo 32, que eu vou ler para você, os 20 versos, e eu vou expor sobre esse capítulo, tanto hoje pela manhã como à noite, e essa é a minha estratégia para deixar as cenas dos próximos capítulos para a noite, e você ter que voltar, com certeza, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: eis aí está, aquele que reinará aqui reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes.
Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração opera o que é iníquo, para usar da impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhas, que estáis confiantes. Inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a um ano e dias, vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despi-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinhos e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a terra da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no palmar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, ainda que caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento para que a iluminação do alto possa vir sobre nós e a nossa mente seja aberta, dilatada, expandida para ouvir a Tua voz. Livra-nos, ó Pai, de toda limitação humana que a nossa mente humana limitada nos dá, e permita-nos, ó Pai, pela Tua graça, ouvir a Tua voz por meio da palavra que será exposta. Fala conosco conforme a Tua vontade e a nossa necessidade. É isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 32 e 33 de Isaías representam uma espécie de descrição de uma situação alternativa que tinha sido descrita nos dois capítulos anteriores, capítulo 30 e o capítulo 31. Isaías divide a sua profecia entre emissões de juízo e constatações de que Deus haveria de pesar a sua mão sobre o povo, e ao mesmo tempo manifestações de esperança, de graça e de promessa, de que depois do juízo, depois da disciplina de Deus, Ele haveria de restaurar o seu povo, haveria de restaurar a paz, a justiça e assim por diante. Por isso é comum em várias partes do texto haver palavras de exortação junto com palavras de consolo, lei e graça, exortação e conforto, convite e acolhimento da parte de Deus.
Os intérpretes de Isaías associam que essa seção, particularmente, do capítulo 32 e 33, é uma daquelas partes em que a esperança junta-se com a denúncia que é feita, e ambas apontam para um estado de não solução, e o não solução humana é verdade que a situação está dessa forma, e é verdade ainda maior que o homem não consegue sair disso, porque a sua liderança é injusta. Ele faz várias críticas aos reis e aos príncipes injustos, aqueles que mais precisam, e ele singulariza o caso das mulheres que estavam trabalhando na vindima, na ceifa, e que eram as mais vulneráveis do ponto de vista social. Essas que deveriam estar mais preocupadas vivem de maneira frívola e despreocupada, não entendendo muitas vezes o contexto de desgraça que está sobre o povo. E então alguns intérpretes mostram que essa seção claramente leva o leitor a dizer assim, se ficar só até um determinado momento dela, diz assim, ok, a situação está difícil e não tem jeito. E quando uma população, uma família, alguém qualquer, chega a uma constatação de olhar para o seu redor, ao seu redor, e chegar à conclusão de que não tem jeito, a coisa está assim descambando para de mal a pior, uma das coisas que certamente fica claro é a ausência da justiça, ou da equidade, ou daquilo que é básico, de que a coisa certa seja feita, de que o exato cumprimento de deveres e direitos seja realizado por todos. E, portanto, quando há um senso de injustiça, perde-se senso de segurança, de paz, de alegria e de convívio social. Talvez essa seja uma descrição da nossa sociedade nos dias de hoje, quando a gente vê tantas injustiças, e se lembra da citação famosa de Rui Barbosa, de que de tanto ver a injustiça graçando na sociedade, até o homem de bem se sente desanimado pelo bem, pelo que é justo, pelo que é bom. É justamente aí que, como um bálsamo sobre uma ferida, como uma água cristalina e refrigerante sobre uma terra seca, que o autor, inspirado por Deus, lança sementes de esperança e aponta para um estado final de paz que é completamente distante e aparentemente inalcançável diante do estado atual. É como se ele dissesse, está tão ruim, mas deixa eu lhe dizer, há um possível grande futuro de paz. A grande questão é como sair daqui e ir para lá. Como o pior se torna o melhor. Como o pior se torna o ideal. E o profeta diz duas coisas para deixar muito claro que esse caminho não é um caminho humano. Primeiro, é que o ser humano não consegue fazer isso. Nem mesmo o povo dele, nem mesmo o povo da sua aliança, nem mesmo os reis que o povo escolheu para supostamente manifestarem o governo de Deus sobre o seu povo, porque, como diz o texto, os príncipes e os reis se dão por nobres quando na verdade são fraudulentos. O texto diz essa palavra várias vezes. Essa é a primeira verdade. Segunda, é que se é impossível ao homem a esperança dessa restauração, que garantirá justiça e paz de maneira simultânea, concordante, convergente e plena, sem que uma seja comprometida para se ter a outra, ou vice-versa, é obra exclusivamente do Messias que haveria de vir. E é por isso que esse capítulo 32 é um capítulo messiânico, porque ele fala de um Natal antes do Natal. E ele não fala com árvores de Natal e luzinhas, com Papai Noéis e presentes, com confraternização e com a fatídica farofa com passas. Ele fala de um Natal real, concreto, na história, que nasce de uma situação caótica. É bom lembrar que quando o profeta profetiza isso, Lucas depois vai dizer que quando Jesus chega a Galiléia, no início do seu ministério, aquela terra era uma terra que jazia em trevas,
Tal era o estado espiritual dela. Portanto, é Jesus, o príncipe da paz, que, no entanto, precisa garantir a mudança do que é injusto, do que é incorreto, do que está graçando na sociedade e que produzindo insegurança para aquele estado que ele chama o estado do reino do príncipe da paz. Por isso que alguns intérpretes associam essa seção ao reinado messiânico. Ele, embora tenha um foco nos governantes daquele momento que estavam sobre o povo de Deus e que deveriam levar a cabo um governo justo, a passagem claramente diz que eles estão sendo incompetentes, inábeis, impotentes, inadequados para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Isso não os isentava de responsabilidade, assim como também não isenta cada um de nós quando sabemos que há determinadas coisas que só Deus pode fazer, mas que passa por nós. Por exemplo, quando Ele nos chama a orar para responder às nossas orações, a trabalhar para confirmar a obra das nossas mãos sobre nós. O homem que confia em Deus não é um irresponsável, moral e espiritualmente diante de Deus, porque frequentemente Deus haverá de fazer o seu propósito por meio deste homem, se ele fizer uso diligente dos dons, das oportunidades que ele tiver. Por isso que, quando esse texto descreve justiça e paz no final, para a devida compreensão do que é essa justiça e do que é essa paz, é primeiro necessário olhar qual era o estado da situação quando o profeta profetizava. Veja, naquela ocasião, Israel estava prestes a ser levada para o exílio. E eles estavam entre dois poderes hegemônicos naquela época: o poder da Babilônia e o poder do Egito. O polo sul e o polo norte, onde no meio estava Israel, naquela região onde os geógrafos e historiadores bíblicos chamam de crescente fértil, o lugar da passagem das caravanas que saíam de um lado para o outro. Então, ora o Egito se fortalecia e combatia os reinos do norte, Babilônia, Assíria, Síria e assim por diante. Ora era o inverso, de modo que quem ficava no meio, reinos menores como Israel, eles ficavam num pêndulo de alianças e esperanças entre um reino e outro, nesse mundo que naquela época já era polarizado entre dois grandes poderes. Ora Israel confiava no Egito para suportar a pressão da Assíria, da Síria e da Babilônia, ora era o contrário. Nesse momento, havia no meio do povo de Deus um falso conselho que criou uma mentalidade social de que a maneira de se livrar da invasão dos reinos do norte, da Babilônia, da Assíria, posteriormente e assim por diante, era ter no Egito a sua esperança. E quem vendia isso não eram outros senão os líderes trapaceiros e veniais, que Deus havia colocado sobre o seu povo, mas que arquitetaram os seus planos em secreto e buscaram formas de impingir esses planos ao público. Público esse que não os elegia, mas obviamente poderia se revoltar, e cabia a eles controlar essa massa que poderia se revoltar, com falsas esperanças. Não, nós vamos ao Egito e ele nos livrará dos babilônicos, e assim por diante. E aí o que é que acontece? Esses reis humanos que governam em seu próprio benefício, é só você olhar o verso 1 ao verso 4, e você percebe o que é que ele está dizendo. Veja, quando ele diz, eis aí está alguém que reinará, ou um rei que reinará com justiça, e em retidão governarão príncipes, é porque na verdade o contraste era que naquela época isso não havia. Veja, quando ele diz no verso 5, ao louco nunca mais se chamará nobre, e ao fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, generoso, é porque essa era a realidade. Quem era nobre, ou supostamente nobre, na verdade era louco. Louco no sentido de ser não temente a Deus, de ser ímpio no coração, porque a loucura bíblica não é um transtorno mental, pelo menos não na linguagem do Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz, por exemplo, diz o louco no seu coração não a Deus, não é aquela pessoa
que tem um transtorno mental, é aquela pessoa que sabe que Deus existe, mas com a sua impiedade resiste à ideia de que Deus existe. Portanto, ele é um tolo, é um ímpio, é um louco na linguagem bíblica. Naquela época, quem deveria ser nobre, no sentido de ser generoso e governar para o povo, era louco, na verdade, embora mandasse a mensagem de que era nobre. E aí, quando a promessa desse rei que reinará com justiça, e desses príncipes que governarão com retidão é dada no primeiro versículo, é para contrastar nos versículos posteriores o estado de coisas que eles viviam ali. Era tão notório que ele usa de extremos. Ele diz assim: o louco fala loucamente, o seu coração obra o que é iníquo, mas o coração dos temerários saberá compreender, e até a língua dos gagos falará pronta e distintamente, porque os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem, quer o povo, estarão atentos. Então há uma promessa de um reino, mas ao mesmo tempo uma denúncia do que estava acontecendo naquele momento em Israel, e aquela denúncia preparava o povo para ver o contraste entre aquilo que eles não conseguiam fazer, que era sair do estado de coisas e trazer justiça e paz, e o que o Messias, esse rei, haveria de fazer. Por isso que esse falso conselho de que o povo deveria se aliar ao Egito fazia tanto mal àquele povo naquele momento, porque era uma falsa esperança. Como são falsas todas as esperanças de utopias humanas. É falsa a esperança que o marxismo dialético ateísta ofereceu ao longo do tempo, dos últimos séculos, ou pelo menos das últimas décadas, de que esse ser humano que é perverso e corrupto, de repente vai se tornar coletivista, fraterno, e todos irão dividir tudo com todos. É uma falácia. A natureza humana é aquela que foi descrita por Thomas Hobbes: Homo lupus homini. O homem é o lobo do próprio homem. Mas também é uma falácia na ideologia capitalista, agressiva, selvagem, de que a mão invisível do mercado, seja essa qual for, coloca as coisas nos seus devidos lugares. Porque pela mesma razão, quem tem mais vai querer sempre mais. E se preciso for oprimir ao que tem menos e usar a sua mão de obra até a exploração máxima, também fará. Por quê? Porque o problema não é a infra nem a superestrutura humana, é o coração humano. Deixar de ser escravo da Babilônia e da Síria para ser uma terra vassala ao Egito não resolveria. De modo que quando os príncipes de Israel, os reis de Israel diziam: olha, estão vindo os babilônicos e os assírios, vamos nos aliar ao Egito, eles estavam vendendo uma falsa promessa, assim como é falsa a promessa de qualquer ideologia humana. É claro que algumas ideologias, pelo fato de serem mais hostis à pessoa de Deus, são mais perigosas, por questionarem valores que nós cremos que estão na Escritura Sagrada, da família, da ética, da moral, certamente são mais perigosas. Mas não há ideologia humana, projeto humano, econômico, social ou político, sem Deus, que funcione para o homem, pela natureza do ser humano e da sociedade que ele produz, que ele forma. Portanto, o que eles estavam dizendo aqui é que essa justiça tão anelada não viria. Não viria quando eles deixassem de se aliar a um polo para se aliar ao outro. E essa paz, que é consequência da justiça, também não seria garantida. E por isso esses homens que deveriam ser nobres são chamados por Isaías de fraudulentos. O que é uma fraude, irmãos? É um engano. O que é uma fraude? É algo que se apresenta verdadeiro, mas na verdade é falso. O que é uma fraude, senão algo que apresenta-se como algo bom, verdadeiro e justo, mas na verdade não é? Existem muitas fraudes, e a pior de todas, e a base de todas é a solução sem Deus. A solução sem Jesus. É possível que o homem construa a sua utopia.
É possível que o homem construa o seu paraíso perdido, ou o reconstrua. Por isso que quando Jesus chega no Natal, no seu nascimento, a ordem estabelecida é completamente questionada. Jesus certamente não é um revolucionário da maneira como comunistas e socialistas querem pintá-lo. Ele revoluciona o status quo da época, porque a religião estava decaída na época, e os podres poderes do Império Romano já davam sinais da devassidão que depois iria destruí-lo. Jesus, então, quando vem, ele vem para ser essa promessa de sair do caos para a justiça e paz. Não que uma esteja comprometendo a outra, mas que ambas caminham de mãos dadas, como no final do texto é dito. Então, esse falso conselho de descrever a confiança no Egito como a esperança de Judá era uma trapaça de líderes veniais que arquitetaram seus planos em secreto e que buscaram formas para impingir esse público com essa ideia. Isso acontece naquela época, acontece hoje também. E aqui fica muito claro que, embora esses reis humanos, e essa é a nota de esperança, venham a governar em seu próprio benefício, e eu quero dizer para vocês que é a tendência natural de quem tem o poder, seja qual for ele, porque o poder inebria, o poder cega, quanto mais se tem, mais se quer. Portanto, quando você ouvir alguém vendendo a ideia de que está para servir ao povo, questione sempre, 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 porque se você tiver uma noção exata do que é a natureza humana, saberá que dinheiro e poder corrompem até mesmo o homem mais bem intencionado, quando eles o têm. Uma das coisas bonitas, muito bonitas, bíblicas, diga-se de passagem, de um poder coletivo na igreja, em que um pastor de uma igreja local, presbiteriana, ele não governa sozinho, mas governa com os presbíteros, que uma determinada região não tem um bispo, no sentido de hierarquicamente superar todos os que estão na igreja de cada um, mas um presbitério, em que pessoas têm o poder e o contrapoder, os pesos e contramedidas. É a salvaguarda bíblica, porque isso remete à antiga aliança, de que mesmo quando havia um rei, havia sempre um profeta e um sumo sacerdote. E mesmo quando havia um líder forte como Moisés, sempre foi dado a ele o conselho, inclusive pelo seu sogro Jetro, de dividir o governo. Porque é possível usar-se de fraude, mesmo inicialmente se tendo um bom propósito. Então, esses reis humanos que vêm a governar em seu próprio benefício, aqueles que são descritos nesse texto, eles só seriam de fato justos quando o Espírito, que é o texto que é usado no final, o Espírito lá do alto viesse sobre eles. E finalmente, não homens tornados reis, mas o rei do universo tornado homem viesse a governar. E é justamente isso que acontece no Natal. O Natal não é uma história de carochinha, irmãos, de uma criancinha indefesa, o bebê Jesus, coitadinho. Não comprem essa ideia de que o fato de Jesus ter nascido em Belém, numa manjedoura, indefeso, sem lugar para nascer, esgota todo o poder. Quando Maria, sua mãe, canta o seu cântico chamado Magnificar, e você vê lá o que ela diz, você vai perceber de maneira tão forte para o que esse rei indefeso como uma criança de fato veio. Ele diz que vai despojar aqueles que enriqueceram à custa dos outros, e vai dar comida aos famintos, comida de corpo material para o corpo e comida espiritual. Que aqueles que vivem em guerra reinarão em paz e em justiça. E portanto isso é fruto não de um menino, mas de um rei que nasce menino.
mas que é rei quando nasce, é rei quando vive, é rei quando morre, e será rei quando voltar para reinar eternamente. A mensagem de Isaías não é a mensagem, vem vindo um meninozinho aí, não, vem vindo o rei. Tudo bem que esse rei nasce como menino, para mostrar que o seu reino não é o do poder violento, da agressividade, do coturno e da baioneta, mas é um reino de justiça e paz que começa quando há um concerto entre este homem e Deus, porque a primeira justiça que é promovida por Jesus não é a justiça de homens para com homens, mas é a justiça de Deus para com o homem, que se chama justificação, porque não haverá justiça entre os homens se esses homens não estiverem declarados justos diante de Deus. Essa é a razão porque em algum momento ele diz que o seu reino não é deste mundo. Então o pensamento desses 2 capítulos é exatamente esse, de mandar uma mensagem, está ruim e vocês não conseguem resolver porque vocês são injustos, porque todo homem é pecador e injusto, incapaz, inábil e impotente diante de Deus. Mas haverá um rei, e esse rei, sim, esse será justo e esse será príncipe da paz. Por isso esse capítulo ele é tão explícito num desamparo, ele não alivia, ele não diz assim, está mais ou menos, está muito ruim, e está muito ruim por causa de vocês, mas esse ruim vai se tornar ainda pior, se vocês continuarem esperando e confiando em podres poderes humanos, seja dos assírios e babilônicos, seja dos egípcios. A esperança de vocês não está nesses, a esperança de vocês está nele, o Messias que virá. E é nesse momento que o texto então começa a descrever aquilo que é essa transição entre uma esperança humana para uma esperança divina. E aqui eu chamo a sua atenção particularmente para 3 verdades que hoje pela manhã eu gostaria de que você atentasse. A primeira delas é que essa transformação do rei é uma transformação espiritual, mas não é apenas religiosa. E eu vou explicar melhor. Uma das piores e mais perniciosas perversões do Evangelho é que quando Jesus vem reinar na nossa vida, ele muda apenas o meu interior. Essa visão falsamente pietista, dicotomista, em que Deus transforma o meu interior para que eu viva religiosamente correto, mas lá fora eu viva do jeito que eu quiser, porque Deus não tem nada a ver com política, economia, sociedade, relacionamentos familiares e uma série de outras coisas, é a pior erva daninha que tem sido plantada no Evangelho. Quando a gente vê esse texto, a gente vê esse texto descendo a realidade, ao chão de fábrica, fazendo com que os pés das pessoas que estão ouvindo essa profecia, e que não somos nós hoje, viu? Os leitores originais dessa profecia estavam no meio do furacão. E a gente sempre tem que olhar os textos bíblicos, não fazendo um pulo na história do que está escrito diretamente para o nosso tempo. Não, a gente tem que primeiramente perguntar assim, o que significava para um leitor que estava lendo Isaías, ou ouvindo a sua profecia no seu tempo e na sua hora, isso que estava sendo dito? Porque aí a gente vai entender o poder daquela mensagem para o leitor original, e aí tirar os princípios para o tempo de hoje. Então naquela época, veja, o texto diz que era uma coisa terrível. O versículo 6 é gráfico, no sentido anglo-saxão, é afrontoso. Diz assim, olha, porque o louco fala loucamente, e o seu coração só opera naquilo que é iníquo. Mas para o quê? Qual é o fruto dessa loucura espiritual, dessa iniquidade espiritual? Não é que ele receba um banho no batismo, ou na circuncisão, como era naquela época, e vire um sujeito religiosamente domesticado.
porque essa era a realidade, no meio da desgraça, da proposta que era feita por esses líderes fraudulentos, por esses reis ímpios, por esses sumos sacerdotes comprometidos, por esses profetas vendidos da época de Isaías. Veja que no mesmo versículo diz assim: o louco fala loucamente. O problema é que o seu coração, veja, de fato o problema é espiritual, obra o que é iníquo. Mas para quê? Para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, a dimensão vertical. De fato o problema deles era impiedade e mentira, uma vida falsa diante de Deus, mas logo depois, para deixar o faminto na ânsia de sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Em outras palavras, quando Deus sacia a fome de justiça, essa justiça se expressa em relacionamentos humanos, familiares, sociais, e quando essa justiça não é satisfeita, quando essa correção não acontece, os relacionamentos também serão injustos, serão ímpios, serão tóxicos, serão opressivos, e faltará paz. Aqui ele desarraiga toda esperança de que o homem pode consertar sua vida horizontalmente, sem primeiro consertar sua vida espiritualmente. Mas ao consertar espiritualmente, não é para que ele viva enclausurado numa vida de falsa piedade religiosa, mas que no dia a dia ele possa expressar essa nova vida, essa nova justiça e essa proposta de paz. No Sermão da Montanha, Jesus coloca em outros termos, ele diz assim, que nós somos sal da terra e luz do mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Portanto, quando afirmamos, e afirmamos mesmo, que somos justificados pela fé, baseado na graça de Deus, não significa que isso morre aqui, numa ambiência ou numa convivência espiritual etérea entre eu e Deus. Não. A Bíblia diz que há boas obras para as quais Deus nos preparou de antemão, lá em Efésios capítulo 2, verso 10, para que vivêssemos nelas. Então, se o problema estava na sociedade, e estava, se o problema está na sociedade, e está, onde não há justiça e onde não há paz, a solução, no entanto, não vem da sociedade, vem do grande rei que reina em indivíduos, mas esses indivíduos espalham a sua influência como sal da terra e luz do mundo. O Natal se presentifica quando nós não comemos a ceia de Natal espiritual só ao redor da mesa nossa de cada dia, mas quando a gente convida pessoas para a mesa, quando a gente vai lá fora, literalmente, ou em qualquer outro sentido que você pensar. A festa mais inclusivista, no sentido puro da palavra, não no sentido ideológico que está sendo usado hoje, é a Páscoa. A Páscoa, embora cada família pegasse o seu cordeiro e pudesse comer sozinha, dependendo da situação que tivesse ao seu redor, ela era convidada, exortada a convidar os seus amigos e familiares para dividir o cordeiro. Lembre que a Páscoa, que é a festa da libertação, também é a festa da comunhão ao redor da mesa. De modo que quando nós olhamos aqui dizendo que esse louco fala loucamente e o seu coração obra o que é iníquo, para usar impiedade e proferir mentiras contra o Senhor, mas também para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Então o oposto, quando esse grande rei virá, ou vier, como era naquela época, é para que isso não aconteça. Logo, conclusão lógica, esse rei vem para consertar nossa vida com Deus, mas também para manifestar justiça e paz através de nós na sociedade. Aí porque ele diz que as armas do fraudulento, veja aí no verso 7, são más, ele maquina para arruinar os desvalidos com palavras falsas, e ainda quando a causa do pobre é justa, mas o contraste vem no verso 8, o nobre, não aquele que é supostamente nobre, mas esse rei nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prevalecerá. Portanto,
primeira manifestação clara dessa transformação desse rei justo, que traz justiça e paz nas suas mãos. O cetro da justiça está na sua mão, como eu preguei domingo passado, e ele é o príncipe da paz, não como algo divergente e contraditório, mas como algo junto. É porque ele transforma o coração do homem para, através do homem, transformar a sua família, sua sociedade, sua igreja e todos os lugares onde ele está. Portanto, Natal, sim, meus irmãos, é manifestação de justiça e paz. Quando nós somos justificados por ele e pacificada a nossa rebelião contra ele. O segundo aspecto que eu chamo muita atenção aqui a sua é a reação despreocupada, eu diria insensível, indiferente, ou até mesmo irresponsável, daqueles que deveriam estar atentos. Veja a partir do verso 9, que ele começa uma série de advertências contra as mulheres de Jerusalém. E aqui, por favor, ninguém interprete isso aqui como um demérito às mulheres. As mulheres e os órfãos eram os dois grupos sociais mais vulneráveis na sociedade de então. Porque sem previdência social, sem nenhuma seguridade social, uma viúva, e você basta olhar o livro-texto de Ruth para entender isso, ela ficava amparada pelo marido enquanto o marido vivia, ou por um filho mais velho que assumiu o patriarcado do clã ou da família enquanto ele estivesse vivo. Lembre que naquela época as mulheres não tinham a liberdade que hoje eventualmente elas têm de produzir o seu próprio sustento e contribuir para a família. O que em muitos aspectos é uma bênção, embora frequentemente descambe para uma irresponsabilidade de outras coisas mais importantes para as quais Deus criou a mulher. Não vou entrar nessa questão agora, porque não daria tempo. Mas quando ele faz advertência contra as mulheres, não são contra todas as mulheres. E nem é pelo fato de serem mulheres. Portanto, isso aqui não serve para dizer que a Bíblia é machista, antes que alguém comece a pensar. Ele diz assim: levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente. Ora, vocês são aquelas que estão mais sofrendo diante desses líderes fraudulentos, que não estão sendo justos diante do povo, e vocês estão achando que está tudo bem, vocês não estão aí preocupadas, vocês não estão aí angustiadas, clamando por justiça e paz. A palavra despreocupadamente é a mesma palavra que em outros lugares do Novo Testamento é traduzido pela palavra frívola. Alguém é frívolo quando alguém é superficial na compreensão de si mesmo e da realidade. A frivolidade descamba para a futilidade, facilmente. E é possível que não apenas homens e mulheres, mas qualquer outra pessoa, em qualquer faixa da vida, por não ter uma compreensão de quem ela é, da sua pessoa e da realidade, viva de maneira despreocupada e frívola. É possível até mesmo que cristãos vivam de maneira despreocupada e frívola, embora não deva ser assim. Quando não tem uma noção, inclusive daquilo que eu falei no ponto anterior, da missão que Deus deu para nós e que é decorrente do Natal. E aí ele diz assim: ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes. Confiantes não é confiantes em Deus, confiantes em que alguma coisa vai acontecer, sem saber bem o que. E ele diz assim: inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque hoje vocês estão em época de colheita. Veja aí no verso 10 que ele fala sobre vindima, que é a colheita de uvas para produzir o vinho, e a colheita dos cereais. Ou seja, possivelmente Isaías está profetizando uma época da colheita de Israel. Mas ele diz assim: porém, daqui a 1 ano e alguns dias, ou seja, quando houver a outra época da colheita, talvez vireis a tremer, mulheres que estáis confiantes. E por quê? Porque exatamente 1 ano depois dessa época houve a invasão desse povo. O profeta estava dizendo: gente, daqui a 1 ano, vocês que estão vivendo despreocupadamente hoje, podem estar sem comida no prato, porque haverá uma invasão. E aqui, irmãos, eu quero dizer para você, sabe aquela coxa do peru que você está preparando, aquele leitãozinho que você está preparando, aquela farofinha fatídica com passas, essa roupa nova que você está, ela é emblema da graça de Deus hoje, mas não viva despreocupado com essa graça, porque talvez tudo pode mudar em 1 ano e em alguns dias.
E por que o profeta está dizendo isso? Para assustar as pessoas? Não. Para dar às pessoas o antídoto contra a frivolidade. E qual é a frivolidade? Não ter noção da realidade e de si mesmo. E principalmente não ter noção do propósito de Deus. Então a gente festeja hoje o Natal, dando graças a Deus pelo que temos para festejar, mas sem confiança própria. Porque apesar de no suor do nosso rosto conquistarmos o que conquistamos em 2025, foi graça de Deus, e portanto a gente deve continuar confiando nessa graça e não naquilo que os nossos olhos veem. É comum nos dias de hoje, principalmente nessa economia global, em que todos os fatores econômicos, políticos, sociais implicam nos índices econômicos, que a declaração de alguém faz a bolsa subir ou descer, que o dólar aumentar ou descer, a comida ficar mais cara ou mais barata. Hoje é mais nítido fazer isso e perceber isso, que a nossa vida é completamente frágil, irmãos, que tudo pode acontecer de alguma maneira do outro lado do mundo e nos afetar diariamente aqui. Como ter confiança em homens e no nosso próprio poder? Ele está dizendo assim: não viva com essa despreocupação frívola, fútil, de que a vida está na palma das suas mãos e que justiça e paz é você que conquista, ou o seu candidato que vai lhe garantir, porque não é. Não é. Justiça e paz são frutos do rei que veio, que naquela época ainda viria. E é nele que tem que repousar a nossa confiança, apesar de e a despeito das mudanças rápidas que podem acontecer de um dia para o outro. Por isso ele diz no verso 11: tremei, mulheres. Levem a sério, vocês que vivem despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despiai-vos e ponde-vos desnudas, e cingir com panos de sacos lombos. Essa expressão é equivalente a: arrependam-se dessa falsa confiança que vocês estão tendo nas circunstâncias favoráveis, porque a colheita foi boa. É normal no final do ano a gente fazer uma retrospectiva, e se a retrospectiva for positiva, a gente esquecer que foi positiva porque Deus agiu nos 365 dias do ano. E para que no final do ano que vem seja positiva, Ele haverá de agir. Mas não porque eu estou com dinheiro no bolso. Não pelas circunstâncias que supostamente são favoráveis porque eu agi ou porque homens agiram. Porque não foi isso. Foi Deus que colocou. E se for isso, por favor, se desnude de toda essa justiça própria e confiança nas circunstâncias e nos homens, e cingir-vos com panos de saco, que era a expressão de que o povo colocava quando se desnudava, batia nos peitos e chorava, dizendo assim: tenha misericórdia do Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Aqui tem um elemento de contrição e confissão diante de Deus, diante do imponderável da vida, irmãos. Não sejamos frívolos de achar que foi a nossa força, nem o nosso braço que conquistou qualquer coisa para nós. Foi graça, graça sobre graça, no ano que está acabando, e precisará ser graça sobre graça no ano que virá. Por isso que ele continua, verso 12: batei no peito por causa dos campos aprazíveis. Ué, peraí, mas os campos estão aprazíveis, a colheita não está abundante, vamos deixar para nos arrepender depois? Não. Agora é hora de alegria? Não, vamos nos alegrar, mas ao mesmo tempo vamos pensar: foi graça, e portanto mantenhamos o nosso coração humilde diante de Deus, porque se não tivesse sido o Senhor, se não for o Senhor que nos teria livrado, nós não chegaríamos onde nós chegamos. Vocês conseguem entender então, queridos, que ele está propondo um caminhar temente diante de Deus, em que a gente se alegra, mas a gente não se torna soberbo e autossuficiente, em que a gente celebra, mas a gente não olha para a gente e diz assim: fui eu que consegui, e supostamente garante que daqui a um ano estará tão bom ou melhor do que isso.
Porque se foi graça para chegar aqui, precisará ser graça para chegar lá. Natal, portanto, é um tempo não apenas de celebração, em outras palavras. É um tempo também de profunda humilhação diante de Deus. Aquele prato de comida, aquela mesa mais farta ou menos farta, a roupa nova, a conta paga, são manifestações da graça de Deus, mas uma graça que nos humilha e diz assim: Senhor, como o Senhor foi bom comigo. Passaram-se 365 dias, desde o último Natal, e Senhor, como eu mereci em muitos desses dias não ter sequer chegado aqui, e o Senhor sustentou minha vida, sustentou minha saúde. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que você está vivo e com saúde, já é um motivo mais do que suficiente para você reconhecer a graça de Deus. E se você estiver vivo com saúde, com a roupinha nova, se você estiver vivo com saúde, com a roupinha nova e com a conta paga, paga a conta primeiro, antes de comprar roupa. Se você estiver vivo com saúde, com a conta paga e uma roupinha nova e uma mesa farta, se você estiver vivo com saúde, uma continha paga, a roupa nova, com a mesa farta e puder viajar, veja, cada fatia e lâmina da graça de Deus que eu pudesse citar aqui, deveria render para você uma celebração, assim, humilde diante de Deus. E eu vou dizer mais como é que é essa celebração. É quando você celebra, não pelo que você recebeu, mas por aquele que lhe deu. Lembra que eu preguei algum tempo atrás sobre você reconhecer o benefício honrando ao benfeitor? Por isso que no Natal é a ocasião especial. Natal, irmãos, é para a gente fazer culto ao redor da mesa, não é para sair comendo, brigando pela coxa do peru. Natal é para reunir gente ao redor da mesa, amigos, familiares, e dizer assim: vamos honrar aquele que nós estamos comemorando o aniversário agora. No primeiro Natal trouxeram presentes. Em qualquer aniversário se traz presentes. Quais os presentes que você vai oferecer a Jesus nesse Natal? Qual é o seu ouro? Qual é o seu incenso? Qual é a sua mirra? O que é que ele precisa? Lembra que eu preguei recentemente que é ruim quando a gente precisa dar algo a alguém que a gente sabe que tem tudo? E quando alguém tem tudo e a gente não sabe o que dá, a gente dá a nossa amizade, dá o nosso tempo, dá o nosso ouvido, dá o nosso talento. No caso de Deus, a gente dá o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Esse é o seu ouro, esse é o seu incenso, esse é o seu incenso, essa é a sua mirra. Natal é tempo de você ter uma silente, humilde, mas muito comprometida com o aniversariante, celebração. Se isso não acontecer, irmãos, o mesmo que aconteça, isso não significa que a vida será plana e sem problemas até o próximo Natal. O profeta diz isso, inclusive. Ele diz assim, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos. Essa expressão é peculiar para você, você consegue lembrar de onde é que ela vem? Lembra em Gênesis capítulo 3, quando houve a maldição do pecado sobre a terra, e é dito que na terra nascerão espinheiros e abrolhos, cardos e abrolhos. O que ele está dizendo é que isso não resolve, porque a vivência do pecado ainda estará sobre a terra. Então, não é que fazendo isso no Natal, o profeta está dizendo, ou em qualquer tempo da vida, a sociedade se consertará assim. Sobre o filme que eu assisti ontem, me chamou a atenção uma coisa. É que no final a gente descobre que o filme é uma situação real, tirado de fatos reais. E que a senhorinha lá, ela existiu de fato. Eu não sei quando foram os episódios, talvez você pesquise e me diga até a noite. Mas veja,
ela fez a parte dela, ela foi usada, aconteceu coisas boas pelo que ela fez, justiça foi promovida, paz nem tanto, porque afinal de contas ela não é Messias, ela não é o Messias, ela só foi instrumento de justiça. Mas de lá para cá, irmãos, não melhorou nada no Rio de Janeiro. E aqui não há nenhuma crítica aos cariocas que eventualmente estejam aqui. Não melhorou nada no Brasil inteiro. Não melhorou nada no mundo inteiro. E a grande questão é, mas a promessa não é que o Messias viria e ele já veio? Sim, ele já veio. Mas entre o ele já veio e o ainda ele virá, existe um termo onde nós estamos, em que nós somos o lugar em que Deus está fazendo justiça e paz. E ao nosso redor, na nossa ambiência de relacionamentos, é onde nós temos que ser um instrumento de justiça e paz. Porque quando ele vier, será para implementar com o seu cetro de justiça, justiça para os que já são justos e paz para os que já são justos, mas ao mesmo tempo, justiça para os que são ímpios e completa ausência de paz para aqueles que não se submeteram a ele. Porque aquela criança indefesa é um rei justo, santo e puro, que quando vier fazer a consumação de todas as coisas, não virá mais para salvar, virá para julgar e impor a sua justiça. E o reflexo disso é descrito pelo profeta. Sobre a terra do meu povo virão espinhos e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. E ele então começa a antecipar, naquela ocasião, o que de fato aconteceu. O palácio será abandonado. A cidade populosa, que era Jerusalém, ficará deserta. Ofel, que era a colina, e a terra da guarda servirão de cavernas para sempre, e folga para jumentos selvagens, e pastos para o rebanho. E aí ele diz um até que, um limite. Ele diz assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Esse até que se derrame é o tema do sermão de hoje à noite. Por isso, o verso 15 ao 19, eu vou expor à noite. Resumo da ópera, irmãos, daquilo que certamente Deus quis e quer falar com você, é que você compreenda de maneira um pouco mais abrangente e profunda o Natal. Na verdade, essas mensagens que eu estou pregando, mensagens de Natal antes do Natal, são como os domingos do Advento. Eles preparam para o Natal. Eles preparam para o Natal porque colocam o Natal em verdadeira perspectiva. E como eu tenho afirmado, Natal não é festa de confraternização. Natal é culto de adoração a esse rei que veio como um bebê, mas que é rei. O único que garante justiça e paz, e que fará essa justiça e paz andar de mãos dadas, como nós iremos pregar à noite. Que Deus nos abençoe e nos prepare para, nessa perspectiva de Natal, de fato adorarmos o Senhor com todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Amém? Curva sua cabeça por um instante, vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento para que, nesses domingos em que estamos sendo exortados, lembrados e de certa maneira confortados com a mensagem do Natal, antes mesmo que o Natal venha, assim como os profetas da antiga aliança fizeram, quando anteciparam, inspirados pelo Teu Espírito, as bênçãos do Messias, o reino do Messias, nós também estejamos conscientes, ó Pai, daquilo que precisamos nos preparar, sendo relembrados daquilo que esse Messias já fez em nós e que quer fazer através de nós. Portanto, prepara-nos com essas mensagens antes do Natal, a celebrá-lo da maneira como o Senhor certamente deseja celebrar. Que não sejamos frívolos nem despreocupados, mas ao mesmo tempo que tenhamos consciência de que toda esperança humana cai por terra, por ser vazia, por ser impotente.
a nossa esperança continua sendo o Senhor Jesus, que veio, e o Rei que virá para completar a sua obra. Faça isso no coração de cada um de nós, para que possamos celebrá-lo e glorificá-lo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.